primeira leitura nós encontrá-la-emos no livro de 2 Samuel 18. E eu então farei a segunda leitura. Estamos juntos? 2 Samuel 18. Ora, quando ainda vivia, tinha tomado e levado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome. Por isso, até o dia de hoje, se chama o pilar de Absalão. a segunda leitura encontrá-la-emos no livro de 2 Samuel, capítulo 14, de 23 a 25. 2 Samuel, capítulo 15, versículos 23 a 25. Testemunhemos a palavra do Senhor. Levantou-se, pois, Joabe e foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: torne para sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel um homem tão belo e tão aprazível como Absalão, desde a planta do pé até a cabeça. Não havia nele defeito algum. Oremos. Pai bendito e Pai amado, Senhor Santo, nós te honramos, ó Senhor Pai, porque Tu és o dono da nossa adoração. Senhor, nós te glorificamos e não permita que a multidão dos meus pecados venham atrapalhar a fiel palavra que será ministrada ao seu povo. Fala, Senhor, preencha-nos a todos nós com teu Espírito Santo. Fala conosco, Pai. Tudo isso nós te pedimos em nome santo de Jesus. Amém. A igreja pode tomar os seus assentos. Eu sou que tu ala, anjo bongo, a fita perpétua, a betuga, mágico cuerpo, e tu ala de amor, Padre,
irmãos, ainda não estamos bem. A mensagem que trazemos para hoje tem como título Filhos desregrados e rebeldes, pais posicionados. Dá um toque ali no seu irmão e diz: Deus quer proteger e abençoar a sua família. Deus quer proteger e abençoar a sua família. É um privilégio estar aqui num lugar que não é nosso. Então, que Deus nos ajude para que Ele fale conosco nesta manhã. O livro de 2 Samuel, meus amados irmãos, aborda várias perícopes, desde David, o que mata o Amalequita e traz a notícia de morte de Saul, até a numeração do povo ao castigo que Deus enviou. Mas hoje a nossa mensagem vai rodar no que diz a Sagrada Escritura de Absalão. É uma mensagem que nós trazemos para as crianças, mas também uma mensagem que nós trazemos para os pais. Ou seja, é uma mensagem para a família. E a confirmação desta palavra é que Deus procurou um justo para que se colocasse nas brechas, ou na brecha. Muitos de nós nos sentimos confortáveis. Agora a expressão é na nossa zona de conforto. E dissemos assim, que se for a vontade de Deus vai acontecer. Não é bem assim. É preciso que alguém se coloque na brecha, criando um clima, um ambiente. Assim foi para o povo de Israel. Deus não queria que o povo de Israel fosse para o cativeiro, mas porque não houve um justo sequer que se colocou na brecha. E o povo de Israel foi para o cativeiro. Deixa abrir aqui um parênteses de que todos nós, obreiros da igreja, estamos na condição de levitas no dia de hoje. Cutuca o seu irmão aqui do lado. Você é obreiro na seara do Senhor? O texto diz: Absalão, quando ainda vivia. Em Isaías 55, 6, está nos exortando esta manhã: buscai ao Senhor enquanto invocai. Muitas vezes suplicamos a Deus, nos colocamos a Deus quando já não tem mais jeito. E às vezes é muito tarde. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está por perto. Deus quer que nós fechemos as brechas. Porque a missão de fechar as brechas, meus amados irmãos, não é para o anjo do Senhor. A missão de fechar as brechas é minha, é sua. Amém? Amém. Deus quer que nós fechemos as brechas.
E isto é um chamado de Deus para assim o fazê-lo. Ora, Absalão construiu um marco, um memorial. E até hoje ainda encontramos este marco, que é chamado de Pilar de Absalão. Memorial marca lugares. O memorial marca lugares. E ele próprio instituiu daquele memorial Pilar de Absalão. Então, quem era Absalão? Absalão foi o filho de David. É o filho que se insurgiu contra o seu pai. Mas nós sabemos que ninguém nasce rebelde. Já viram uma criança logo na essência começa a fazer rebeldia ou a praticar atos de rebeldia? Não. Não, meus amados irmãos. Ninguém nasce rebelde. Absalão se tornou rebelde. E essa rebeldia, amada igreja, é um processo. Essa rebeldia é um processo. Repitam após mim. A rebeldia é um processo. Isto começa com alguns descontentamentos, o indivíduo começa a ficar insatisfeito, até que se torne um rebelde declarado. E assim provoca uma rebelião. Então, pais, é preciso estarmos atentos aos sinais desse processo. É preciso estarmos atentos aos sinais desse processo. Sede vigilantes. Irmão, Deus está nos exortar esta manhã. Sede vigilantes. O espírito de rebeldia não tem ou não nasce num ambiente. Ele nasce no nosso interior. Porque nós temos duas vozes sempre falando conosco. E aquilo que a gente alimenta mais, este desenvolve um processo. No entanto, eu pergunto, existe um ambiente mais perfeito que o céu? Existe um ambiente mais perfeito que o seu? Não consigo ouvir os meus irmãos. Existe um ambiente mais perfeito que o seu? Não. Então quem foi o primeiro rebelde da história? Foi Satanás. Onde é que ele habitava? Onde é que ele habitava? Ou seja, no céu, a rebelião de Lúcifer começou no céu. O espírito de rebeldia não tem a ver com o meio ambiente, mas tem com o nosso interior. E Deus confirmou esta palavra me colocando esta mensagem. O diabo não pode tocar no seu coração e na tua alma. Ele não toca no seu coração e na tua alma. Mas isso se você
deixar. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo. Porque nós temos o fôlego de vida que Deus nos deu. Nós temos a essência do fôlego de Deus. E o Espírito Santo habita em nós. Então, se o Espírito Santo habita em nós, o diabo não pode habitar em nós. Mas ele é tão astuto que ele tem duas ferramentas muito estratégicas. Essas ferramentas, meus amados irmãos, é a audição e a visão. Por isso é que eu disse, só se você deixar. Então, a Bíblia diz que estas ferramentas que nós sabemos que são os nossos ouvidos e os nossos olhos, porque é pelos olhos que nós admiramos alguém e às vezes cobiçamos. É pelos olhos que nos machucamos, guardando rancor quando alguém nos trai ou decepciona. E às vezes aquela pessoa não faz intencionalmente, mas a tua alma é tocada. O diabo usa essas ferramentas estrategicamente, te observando. Ele manda mensagens no teu ouvido, não é? E tem muito cristão que aceita essas mensagens. Sabe quando nós estamos no telefone? Todo dia, às vezes. Naquelas notificações, tem mensagem do inimigo. Tem mensagem do inimigo. Agora vejamos quem era Absalão. Absalão era o filho do homem segundo o coração de Deus. Interessante. Absalão era filho do homem segundo o coração de Deus. E o rei David não se preocupava só com prosperidade, não se preocupava só com conquistas, não se preocupava só em coisas que não tinham somente a ver com adoração. Ele tinha uma preocupação constante com adoração. E os filhos viam, os filhos vivenciavam dessa preocupação constante do rei David em agradar a Deus. Dessa preocupação das chances em que David teria de matar Saul antes de se tornar rei. E das vezes que ele referiu, longe de mim, tocar no ungido do Senhor. Mas ele tinha esse privilégio, podemos de chamar de privilégio. Mas ele não fez. Porque o rei Saul podia agir em autodefesa porque era perseguido. O rei Saul várias vezes o perseguiu. Mas, guardando a palavra de Deus, ele não tocou naquele que o Senhor ungiu.
Podemos ver isso em 1 Samuel 24:6. E Absalão sabia dessa preocupação. E Absalão via esta preocupação. Não só porque ele não queria ou não foi atrás de Saul para matá-lo antes de se tornar rei, mas também com a constante adoração. Absalão sabia disso. Sabia que Deus instituiu a adoração diante da arca do Senhor, do tabernáculo 24 horas. Era turnos de sacerdotes. O modelo do tabernáculo é um modelo que vem dos céus. Deus mandou Moisés construir um tabernáculo. Deus não pediu uma tenda como aquela que David fez para Deus. No livro de Amós 9:1 diz o seguinte: naquele dia levantarei um tabernáculo caído de Davi. Prepararei as suas brechas e, levantando as suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. O que é que isso quer dizer? Que Deus tinha saudades do tabernáculo de Davi. Deus tinha saudades do tabernáculo de Davi, pois foi o tabernáculo segundo o coração de um homem adorador, onde o próprio rei ia diante da arca e celebrava. E esse, quem era? Era o pai de Absalão. A primeira ordem que Davi fez quando foi constituído de rei foi mandar recuperar a arca que Saul perdeu. A arca que Saul perdeu. Então, era um homem de constante adoração. David, mesmo quando estava sem sono, Absalão via o seu pai adorar e aclamar o Senhor. Ele ouviu todas as palavras de sabedoria que o seu pai liberava. Absalão também sabia disso. Vivenciou as atitudes do seu pai face ao arrependimento diante dos pecados por eles cometidos. Então, Absalão estava num ambiente de adoração. Absalão estava num ambiente de honra a Deus. Absalão estava num ambiente de digno louvor a Deus. Mas, mesmo assim, Absalão se tornou o quê? Absalão se tornou rebelde. A rebeldia não está no ambiente. A rebeldia se desenvolve no coração. E às vezes essa rebeldia, esse processo é implantada de dentro para fora. Por quem? Por pessoas, por situações, por adversidades, meus amados irmãos. Satanás estava no céu e dentro dele nasceu uma rebelião. E vejam só, nasceu uma rebelião e ele foi capaz de convencer
alguma parte dos anjos de que ele estava certo. Cuidados, meus irmãos. Cuidado, meus irmãos, com as profecias que vêm contrariar a palavra de Deus. Vigilância. Cuidado. Quando as pessoas começam a te convencer que você é grande, é maior, cuidado. Posso. As pessoas estão a dizer mesmo que eu mesmo também posso. E ele conseguiu convencer parte dos anjos de que ele estava certo. Isso não foi no ambiente de discoteca. Não foi no ambiente de entretenimento. Não foi na night. Não foi, como é que chama, no apupo ou não sei o quê. Isso foi no céu. O ambiente mais perfeito que os irmãos podem um dia imaginar, porque nós vamos lá. Porque Jesus foi para preparar um lugar para nós. E que se não fosse assim, ele não nos teria dito. Encurtando aqui a nossa mensagem, vamos falar de 3 pilares. 3 pilares que, na verdade, eles existem e nós temos que ser vigilantes a estes pilares. Cutuca aí no teu irmão, vira o rosto para o seu irmão e pergunta: qual é o pilar que sustenta a tua fé? Eu vou pregar aqui no coro. Qual é o pilar que sustenta a tua fé? Eu vou pregar aqui nas mamás. Qual é o pilar que sustenta a tua fé? Amém. Glória a Deus. Mas nós vamos dar exemplos muito sintéticos destes pilares. Primeiro temos o pilar da aparência. O pilar da aparência e do espírito de Jezabel. Para nós estarmos vigilantes e sabermos que eles existem. O pilar da aparência e do espírito de Jezabel. Muitos cristãos estão sendo levados pela aparência. E nós sabemos que essa aparência engana. Basta saber que era uma mulher de oração, um homem de oração, sem julgar aquilo que ele está a dizer nas suas profecias, e lá somos arrastados. É preciso examinar as Escrituras. É preciso meditar. Quando? Meditar. O que diz a Bíblia? Meditar. É preciso meditar dia e noite. E também temos muitos irmãos que vivem de aparência.
cuidado. Tomem cuidado, meus irmãos. Aparência não só engana os outros, mas também é um mandamento que é contrário, ou seja, é uma profecia que é contrária à palavra de Deus. Como é que nós vamos identificar a aparência? Mateus 23, 27 diz-nos o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Está escrito, não sou eu que estou falando, está escrito. Mateus 23, 27. Alguém sabe o que é sepulcro caiado? Essa expressão. Essa expressão quer dizer, pode ser comparado, porque não é muito comum essa expressão, com algo que é bonito por fora, com acabamentos de beleza, mas que é fétido por dentro, revelando o seu verdadeiro significado. É algo que possui a aparência de belo, mas está podre por dentro. Sepulcro significa câmara mortuária. E caiado trata-se de um material que recebe, ainda hoje falamos do ambiente, um material que recebe uma camada de pó que o deixa caiado, que deixa belo, mas é um acabamento ilusório, mascarando a verdadeira imagem do objeto ou da pessoa. E a Bíblia está nos a alertar esta manhã, porque esta era a condição de Absalão. Não havia nenhum defeito da cabeça aos pés, mas por dentro Absalão estava podre. Estava podre. Lucas 11:39 diz o seguinte: e o Senhor lhes disse: agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o teu interior está cheio de rapina e maldade. Um lembrete para nós nesta manhã. Mateus 23, 3, 4. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei, mas não procedais em conformidade com as tuas obras, porque dizem e não o fazem. Pois atam fardos pesados, difíceis de suportar, e os põem em ombros de homens. Eles põem nos ombros dos homens, e eles, porém, nem com um dedo querem movê-los. Pelos seus frutos temos homens e mulheres de oração. Nós temos homens e mulheres de oração, mas não sabem como tratar os outros. Não sabem como tratar bem os outros. Não movem um dedo para se doar, para tratar bem os outros. Não sabem ter relacionamento saudável com os outros.
vejam as obras. Amados irmãos, vejam as obras. Há sempre sinais. Sejamos vigilantes. Cutuca no teu irmão e diz: Deus está te sacudindo. Deus está te sacudindo. Deus nos chamou para fecharmos brechas. Nós, às vezes, não sabemos onde essas brechas estão. Mas Deus já viu. Deus sabe onde eles estão. Onde é que essas brechas devem ser fechadas. É preciso que nós desenvolvamos uma outra dimensão em igreja sem avivamento. Não estou a falar de Samaria. Estou a falar daquelas igrejas que não têm avivamento. Deus está nos chamando para uma outra estação. E essa outra estação está chegando. Precisamos fechar as brechas. Não é na Samaria, mas também precisamos fechar de outras igrejas que pregam o verdadeiro evangelho de Cristo, que estão sem avivamento. Nós estamos fechando as brechas e o inimigo está a abrir as brechas. Para quê? Para atrasar esse processo. Para atrasar este processo, oremos e confiemos a Deus. Entrega todos os teus caminhos e no demais essa nova estação vai chegar no tempo dele. Essa nova estação vai chegar na hora dele. Para que nós possamos viver o extraordinário que Deus tem enviado para as igrejas. Inclusive neste lugar. Permaneçamos na vigilância. O espírito de Jezabel é um espírito de manipulação. Há muitos irmãos que querem se imiscuir nas decisões dos outros, nas escolhas de outros. Então vou falando assim: eu, se fosse você, não me dava mais com o irmão Feijão. Eu, se fosse você, não falava com dialeto. Eu se fosse, tá vendo? Eu, se fosse você. É manipulação. É manipulação. Esta manipulação faz que nós acreditemos que Deus está falando por ele. E às vezes os crentes não sabem que têm esse espírito de manipulação. Já está aqui com ele. O espírito de Isabel tenta te tirar do altar para a roda dos escarnecedores. Ele te tira do altar. Eu vou pregar aqui para o coro. O espírito de manipulação te tira do altar para a mesa dos escarnecedores. Amém? Amém.
Fale com seu irmão. Vigia. Olha o interessante. Mãe e pai geram. E o filho tem o DNA de quem? Do pai e da mãe. DNA dos dois. Então, quando nós, às vezes nem sabemos que temos esse espírito de manipulação e aceitamos pais espirituais, né? Aceitamos pais espirituais. Você está declarando essa herança desse DNA espiritual dos teus pais que você aceitou. Você não tem que aceitar nada. Você só tem que aceitar. Você só tem que aceitar. Você só tem que aceitar o suficiente e salvador das nossas vidas. E se você aceita pais espirituais, aceita o seu DNA. Bem ou mal? Algo de bom e algo de mal. Porque a Bíblia diz que o pastor deve livrar as ovelhas do lobo. O pastor deve livrar as ovelhas do lobo. Mas é preciso que a ovelha siga o comando do pastor. Afasta o espírito de rebelião. Afasta o espírito de rebeldia e desobediência. Para não pecar contra Deus. Para não te afastar a Deus. Pilar da lealdade. Acho que tem na tela, né? Pilar da lealdade. Podemos ler juntos? Podemos ler juntos, amados irmãos? E aconteceu depois disto. E 50 homens que corressem adiante dele. E também Absalão se levantou pela manhã e para um lado do caminho da porta. E sucedia que a todo homem ele tinha alguma demanda para vir ao seu juízo. O chamava Absalão a si. E lhes dizia: de que cidade és tu? Dizendo ele: de uma das tribos de Israel, eu, teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tem quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na tua terra, que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão, e pegava e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim, furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Durante 4 anos, Absalão tinha essa estratégia, sendo desleal. Ficava na porta da entrada da cidade. Durante 4 anos, ele fez essa estratégia de Absalão. Alguém que vinha com uma demanda, dizia:
com uma demanda ou com alguma questão. Quem me dera? Quem me dera? Os teus negócios são bons e retos, mas não temos ninguém para te ouvir. O próprio filho. O filho. E o que ele fazia? Inclinava naquele que vinha a procurar justiça, pegava e beijava as mãos, dava um abraço. E assim era. Mas o que queria Absalão? Absalão queria ser príncipe. Absalão era príncipe, mas não era rei. E o reino de Davi prosperava. Mas ele queria ser chamado de... Ele queria ser chamado de rei. Dentro de nós temos pessoas que usam os seus títulos para ter autoridade. Quando Davi descobriu, praticamente os súbitos eram de Absalão e não do rei Davi. Uma estratégia de deslealdade. Só que Absalão não contava com algo extraordinário. Rei que Deus levanta, Deus garante. Rei, Deus coloca e ele sustenta. Então o que aconteceu? Davi, para evitar derramamento de sangue, fugiu e deixou o palácio vazio para Absalão. Ele evitou isso. Ele não estava disposto para matar o seu filho, porque o filho teve chances de o matar. Aquilo que Davi não estava disposto, mas disposto estava Deus. Absalão morre e é colocado de novo, e o rei David é colocado de novo no trono. Irmãos, nós somos a medida certa aonde Deus nos coloca. Nós somos a medida certa aonde Deus nos coloca. Porque se nós não formos, se nós tivermos essa estratégia de deslealdade, você morre espiritualmente. O teu fardo torna-se pesado. Sejamos vigilantes com aquilo que as pessoas nos dizem, aquilo que nós queremos ouvir. Aquilo que nós queremos ouvir. E a rebeldia começa na deslealdade. Basta ter um Jonatas no nosso barco. O que é que vem atrás dele? Tempestades. A verdadeira amizade e relacionamento se revela na outra pessoa, em permanecer nesta relação quando você já não importa nada para ela. Ou seja, dá-lhe o poder e vai ver como é que ele vai te tratar. Porque
você já não importa nada para ela. Pilar da desonra. 2 Samuel 16, 21, 22 diz o seguinte: disse Aitofel a Absalão: possui concubinas de teu pai que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que fizeste algo aborrecível para com teu pai, e fortalecerão as tuas mãos de todos os que estão contigo. A Bíblia está nos falando da roda dos escarnecedores. Porque nós quando pensamos na palavra ímpio, nós só pensamos nos outros. Só pensamos, o ímpio, só pensamos no... Faz essa autorreflexão. Tem escarnecedor intercessor. Tem escarnecedores que jejuam. Tem escarnecedores de oração. Tem de tudo no seio de nós. O pilar da desonra é a causa de muitos morrerem antes do tempo. Mas não estamos a falar de morte física, estamos a falar de morte de sonhos, de morte nos planos, de morte no casamento, de morte nas finanças, nos negócios, na nossa profissão, nos nossos empregos. O princípio da honra, meus amados irmãos, é poderoso. E o princípio da desonra é destruidor. É destruidor. É destruidor. Deuteronômio 16, 23. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Honra o teu pai e a tua mãe. Para que então este mandamento diz para honrar os nossos pais? Este efeito de honrar os nossos pais é prolongar os nossos dias, é honrar a longevidade em tudo que fizemos, em tudo, no nosso ministério, nas nossas casas, nos nossos lares. Mas a desonra diminui o tempo. A desonra diminui o tempo. Há pessoas que perdem o emprego muito rápido. Esse é um exemplo que eu dou, porque desonram os seus patrões. Não reconhecem o que sai do bolso do empregador. Lhes remunera, paga o seu salário. A desonra destrói, não só fisicamente, mas espiritualmente. Se alguém está ali a falar ou a desonrar o seu patrão, fuja! Vira o rosto. Saia desse ciclo de escarnecedores. É difícil. A gente embala. Mas sejamos vigilantes. Eu não sei o que aconteceu. Estava tudo tão bem. Eu estava lá a
depois me despediram. É destruidor. Reduz o tempo fisicamente, reduz o tempo espiritualmente. E ainda diz no texto, para que te vá bem na terra, o Senhor te Deus. Porque tem gente que vai viver há algum tempo, mas vive mal. A desonra faz com que você pode até viver algum tempo, mas vive mal. Não gosta do emprego? Pede demissão. Vai procurar outro emprego. Mas se lá permanecer, não pratica a desonra. Saia dos ciclos escarnecedores. Pratique a santidade. É difícil, meus irmãos. É muito difícil. Nós estamos batalhando espiritualmente. Mas nós temos a ousadia de batalhar com autoridade. Porque Deus te deu essa autoridade. Deus te deu essa autoridade, então usa a armadura de Deus como autoridade. A armadura está ali, nas gavetas. Ficamos assim, na zona de conforto. A autoridade de um pastor, é o quê? São as suas ovelhas. Eu posso ouvir um amém? Amém. A autoridade de um pastor são as suas ovelhas. Então, nós precisamos de proteção. Nós devemos manter a união das orações. Nós precisamos de quebras de maldições. Nós precisamos de cura. Nós precisamos da destra de Deus. Se fosse você, eu dava um amém. Amém. O inferno sabe disso. Que nós não usamos a armadura armadura de Deus. Ali, engavetada. O inferno sabe disso. Então não se preocupa com aqueles que não usam a armadura de Deus com o poder da autoridade que Deus nos deu. Vivamos em santidade e jamais nos esqueçamos que quando nós, com autoridade, levantamos a armadura de Deus, o inferno reconhece que você já não é mais o mesmo. Que você já não é mais o mesmo. Que eu sou quem fala, agir no Congo, vai ficar perto. Tua
palavras nos nossos corações. Oremos. Senhor, falaste conosco e nós te ouvimos. Nos exortaste, nos lembraste que tu te agradas daqueles que guardam o teu mandamento. Tu tens um relacionamento com aqueles que cooperam com as tuas obras, ó Pai. Falaste conosco. E depois desta palavra, que ela não volte vazia, mas sim fica inculcada nas nossas mentes e nos nossos